E fala aí, Retaliano, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade à análise do anime e mangá Retalha. Nesse vídeo nós iremos entender aquela música do episódio 3, doite, doite, nananana. Eu vou parar de cantar aqui para não estragar o vídeo, mas enfim, tem algumas referências bacanas porque nos ajuda a entender o porquê que o Itália canta aquela música. Em seguida, nós entenderemos por que a Alemanha trabalha tanto freneticamente construindo os relógios e mesmo assim não consegue ter resultado, como mostra em alguns momentos ali. E por último, nós entenderemos o porquê que o Itália insiste tanto para se aliar com a Alemanha. Bom, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje? Como eu já disse nos dois primeiros vídeos, Retalha muitas vezes é comparado como um anime nonsense. Porém, tem muita referência ali que, para quem entende história, faz sentido. E esse é o intuito dessa sequência de vídeos que eu estou montando, para ajudar a compreender e fazer mais sentido com aquelas piadas. Para mim, que sou professor de história, faz todo sentido histórico e espero que para você faça também. No vídeo de hoje nós iremos analisar o terceiro episódio dessa série, que começa com a musiquinha lá do italiano. Doite, doite, paparana. É melhor eu pôr aqui que fica mais fácil e você vai entender melhor e eu não estrago o vídeo. Vamos lá. Germany, Germany, Germany is a really, really nice place. Even though I'm your prisoner, you give me food, and it doesn't suck like English food. Eu dividi essa música em três partes. A primeira lá que o Itália começa falando que o alemão é muito gentil, que dá comida pra ele e tudo mais. Isso daí, como eu já disse no vídeo do segundo episódio, a Itália apanhou demais a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. No entanto, a Alemanha, quando aprisiona os italianos, dá comida. Qual a referência? Você é muito bacana porque deu comida para nós. Porque a situação da Itália na guerra era tão crítica e tão tensa que eles não tinham mau alimento nem roupa. No mangá mostra uma cena extra nos russos também sendo presos pelos alemães e também, ufa, aí nós teremos comidas e roupas. O italiano fala, ó, seja bem-vindo, a Alemanha cuida bem da gente. Por quê? Mesmo como prisioneiro de guerra e não tendo por onde ir, para esses países que foram capturados, como Itália e Rússia, é vantagem estar aprisionado, porque aí além de você não estar morrendo no campo de batalha, você tem uma alimentação mínima, que seja ração de guerra, como é falado, pelo menos você não morre de fome. Tanto que tem uma hora do episódio que o Itália não foge, ele fica ali de boa, não quer fugir. Por quê? Vai fugir para quê? Vai ter que se virar para comer, vai entrar em guerra e tudo mais. O máximo que ele faz é ir lá paquerar e volta. Bom, já a segunda parte que ele fala que os alemães, eles são muito severos, eles são muito tensos. Tell me, how is it you Germans are so robust? You're crushing me with your intimidation. My fragility causes me to openly weep out of fear. Your women terrify me. Aqui é uma referência direta ao quão os alemães são implacáveis quando ele tem um objetivo. Historicamente, nós podemos separar alguns episódios, como nas guerras prussianas, lá para unificar a Alemanha, que foi contra a Dinamarca, Áustria e a França. Nesse momento aqui, a Alemanha humilhou os três países. Na Primeira Guerra Mundial, as ações de início da Guerra da Alemanha, tal como na Segunda, foram avassaladoras. E saindo um pouquinho da história, entrando no futebol, quem aqui não lembra do 7-1 na Copa do Mundo em pleno Brasil? E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! E isso porque naquele jogo, quem assistiu, acompanhou aquela decepção, nós vimos que os alemães eles tiraram o pé do acelerador e ficaram só de boa, senão era para ser uns 10, 12, 20-1. Mas enfim, aí mostra como a Alemanha é implacável. E também tem uma parte que mostra que até as mulheres alemãs são altas e fortes e tudo mais. Não é só os homens alemães que são severos, mas as mulheres também, elas intimidam. E a terceira referência que tem nessa música é a questão da fama dos alemães em beber cerveja. Eles são cervejeiros de primeira. Agora, recentemente, aqui está tendo a Oktoberfest, que... Qual que é a grande marca desse festival? A cerveja. Os alemães gostam de uma cerveja que vocês não têm ideia. E outro detalhe, lá na Alemanha, eles têm a tradição de tomar cerveja quente. Você pode achar estranho tudo. Nossa, o que? Cerveja quente aqui no Brasil é sempre gelada? Mas não, lá eles gostam de uma cerveja assim na temperatura ambiente. Até porque nós temos que analisar, a Alemanha faz muito frio a maior parte do ano. Então não tem sentido você tomar cerveja muito gelada. E aqui nós tomamos a cerveja para quê? Para refrescar, né? Isso quem toma, lógico. Enfim, só uma curiosidade aqui. A Lilian, que ela tá aqui atrás das câmeras, ela gosta de uma cerveja quente, então ela tem descendência alemã, eu acho, sabe? Ela tem um... Enfim, mas não é só os alemães que gostam de cerveja quente não, tá? Beijão, amor.
Ela fez um coraçãozinho lá, ainda bem, né? Agora nós vamos analisar o segundo momento do anime, no qual mostra a Alemanha trabalhando igual um doido lá construindo um relógio Cuco. Aquela cena não foi barata, também tem uma referência. Por quê? Aquele tipo de relógio Cuco é muito famoso numa região lá que constrói os melhores relógios, os mais famosos é na região de Baden-Württemberg. É assim que deve pronunciar. Enfim, é uma região lá da Alemanha que é famosa por produzir esses tipos de relógios. Então, a referência de mostrar construindo aquele relógio, por quê? Tá ali naquela região. E mostra que ele trabalha igual doido. Ah, meu Deus, tem que trabalhar para pagar dívida, não sei o que, não sei o que. O que que acontece ali? Isso mostra que depois da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, a França e a Inglaterra, como foram as grandes vencedoras, elas puniram a Alemanha. A França até aqui tem um sentido de revanchismo. Lá na Guerra Franco-Prussiana de 1871, que a Alemanha humilhou a França, no término da Primeira Guerra Mundial, a França aproveitou para se vingar. E ela fez de tudo para prejudicar a Alemanha. E fez a Alemanha pagar todos os custos de guerras. A Alemanha teve que desembolsar uma grande quantidade de dinheiro, sem contar que ela teve que destruir seu armamento e limitar seu exército. E aqui uma curiosidade, até o Brasil saiu ganhando com esse Tratado de Versalhes. Porque no período de guerra, a Alemanha abateu alguns barcos de mercadorias brasileiras. E nesse acordo do Tratado de Versalhes, a Alemanha teve que pagar o Brasil também. Agora, a situação da Alemanha ali ficou muito caótica. O dinheiro ali perdeu valor. Por quê? Ele teve que imprimir o dinheiro e mandar para a França para pagar. E o que que isso gera? Hiperinflação. O que que acontece, gente, num momento de hiperinflação? No caso, a Alemanha chegava ali a 300% ao mês, ou algumas situações 100% ao dia. Você pegava uma coisa de manhã, de tarde estava outro preço. Eles têm até uma piada lá na Alemanha, enquanto você pegava uma bebida para beber nessa época ali, você ia lá no bar, pegava uma bebida, você começou a beber, era um preço. Quando você terminava o gole, era um outro preço maior ainda. É a situação assim bem caótica. Aqui no Brasil, na década de 80, um parênteses bem rápido, nós tivemos essa questão da hiperinflação, que as coisas aumentavam de preço diariamente. Porém, ali na Alemanha, do pós-Primeira Guerra Mundial, o negócio foi feio, foi muito tenso. Para você ter uma ideia, para você comprar um pão, sabe aquele pão assim, tipo, para você comer? Era um carrinho de mão, sabe aquele carrinho de pedreiro? Cheio de dinheiro. O dinheiro não tinha valor nenhum dentro da Alemanha. Tinha pessoa que achava mais barato, mais econômico você queimar o dinheiro como lenha no inverno do que você gastar seu tempo comprando a lenha em si. Outra questão tinham fotos de crianças empinando pipa feita de dinheiro. Aí você vai falar, nossa, eles estão ostentando. Não, isso daí não tem nada a ver. O dinheiro do valor para eles era tão baixo devido à inflação que você não conseguia fazer nada. Então é melhor a gente brincar, queimar, do que conseguir gastar. No anime e no mangá faz uma referência que após a França invadir a região de Ruhr, essa situação ficou ainda pior. Por quê? O que que acontece? A Alemanha chegou um momento, em 1923, que não tinha mais dinheiro para pagar a França. Então a França falou, beleza, já que você não tem dinheiro, eu vou invadir seu território, que é rico em aço, carvão e ferro, e fica como parte do pagamento. E essa situação, a crise na Alemanha piorou muito. Só que aí teve uma comoção internacional, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos, que foram contra essa invasão, e em 1924 teve que devolver esse território de volta para a Alemanha. Isso daí foi considerado para a França como uma grande derrota, uma perca de tempo e tudo mais. Só que aí o que que eles vão fazer? Esses países ficaram preocupados com essa crise na Alemanha e ela possivelmente querer fazer novas guerras, que teve um plano chamado Plano Davis, que foi para reconstruir a Alemanha. E estava dando certo o negócio, estava indo muito bem e tal, Inglaterra e Estados Unidos ajudando a Alemanha, só que com a crise de Nova York de 1929, o mundo inteiro entrou numa crise. Então, se os Estados Unidos, que era o top da balada naquela época, Estados Unidos e Inglaterra eram os maiorais, imagine a Alemanha como ficou. A crise veio a cavalo. E foi nesse cenário, inclusive, que Hitler vai começar a ganhar muita notoriedade. Nessa primeira crise que eu falei para vocês, quando a França invade Ruhr, o Hitler ele tentou dar um primeiro golpe, que foi conhecido como Putsch de Munique, ou golpe de Munique, enfim. Não deu muito certo, ele foi preso. Porém, com a crise de 29, com a fragilidade, ele conseguiu estruturar melhor as bases do partido nazista e assume o poder. E aqui um ponto importante como é que ele faz para recuperar a economia da Alemanha. Ele segue os princípios lá do Keynes, o mesmo que instruiu a recuperar a crise de 29 nos Estados Unidos, Hitler pegou esses princípios econômicos e aplicou na Alemanha. Ele fez grandes obras públicas. A primeira obra que ele fez foi de construir as famosas autobahns, estradas por toda a Alemanha. Ele já estava aqui tendo uma visão de guerra.
Por quê? Você vai construir estradas que vai interligar muito fácil o seu território. Essas estradas, além de interligarem uma parte à outra da Alemanha, e em caso de futuras guerras fica mais fácil de você movimentar os seus soldados, ela empregou um grande número de pessoas. Então, isso daí começou a acelerar a economia. E no segundo passo, quando terminou em 1935 uma liminar do Tratado de Versalhes, Hitler começou a produzir armas, muitas armas, principalmente a força aérea. Então, foi essa indústria da construção civil de estradas para interligar em caso de guerra, depois a construção de armas, que ele conseguiu tirar a Alemanha da crise. Mas veja, ele já está pensando na mobilidade do exército, está construindo muitas armas. O que ele está vendo aí? Guerra. Ele já está se preparando para essa guerra. E agora nós vamos analisar o terceiro ponto, é que o Itália volta a encher o saco a todo momento lá da Alemanha. Ó, vem cá, me dá emprego, se torna meu aliado e tudo mais. Aqui tem algumas referências que é interessante explicar. Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália também ficou fragilizada, sua economia. Por quê? Ela lutou contra a Alemanha do lado da França e Inglaterra. Ela ganha. Só que os benefícios que ela ganhou nessa guerra não foi lá muita coisa, ela esperava ganhar muito mais. Então, assim como a Alemanha, a crise dela ficou bem abalada. A sua situação econômica ficou bem crítica. E tanto que ele chega lá pedindo emprego. Ah, lá na Itália a gente não tem onde trabalhar, a minha família não tem o que comer, eu aceito trabalhar mesmo ganhando pouco. Isso explica essa fala dele. E depois, a todo momento, ele mostra, vamos ser aliados, vamos aliar novamente e tudo mais. E qual que é a referência aqui? Mussolini. Na verdade, aqui, um exagero que o anime faz, aqui é uma crítica que eu faço, na questão política, Mussolini deu escola de como reestruturar a política. Por quê? Desde 1920, no início da década de 20, Mussolini estruturou o Partido Fascista e assumiu o governo, inclusive inspirando o próprio Hitler a tomar ações parecidas. Então a Itália aqui não foi tão bobinha não, tá? Isso está um exagero da série. Tirando essa parte do exagero, Mussolini ficava a todo momento pedindo para se tornar aliado da Alemanha. Falava, eu não posso te ajudar com dinheiro, mas eu posso lhe ajudar com influência. Por quê? A Itália prometia para a Alemanha que ia rever a questão da Alemanha não poder produzir armas. Tanto que em 1935, quando Hitler, que vence aquela liminar do Tratado de Versalhes, Hitler começa a se rearmar, nem o país fez nada. Em grande parte por influência de Mussolini na Liga das Nações. Mas aqui é importante ressaltar que, todo momento, Mussolini ficava falando, fica do meu lado, vamos criar meio que uma liga dos excluídos. Eles nos deixaram de lado, a gente não está se dando muito bem, nós temos que nos unir e conseguir força. E depois no anime mostra-se uma chamada, pum, e de repente, Segunda Guerra Mundial. E mostra a Itália falando, vamos ser amigos, que não sei o que, vamos nos aliar, e a Alemanha se comove. Aqui, a Alemanha vai se tornar aliada da Itália em 1936. Aí quem entende um pouquinho de história vai falar, mas a guerra não começa em 1939? E aqui nós temos que ter um parênteses. Aqui no Brasil, a historiografia, ela convém falar que a guerra começa em 1939. Não é errado. Porém, tem alguns historiadores fora do Brasil, principalmente franceses e alguns japoneses, que falam que a guerra começa em 1932, quando o Japão começa a invadir a China. Então, para alguns historiadores, a guerra já começa em 1932. Em 35, 36, a Itália começa a invadir regiões da África e tudo mais, então alguns já analisam aí como Segunda Guerra Mundial. Tem alguns outros historiadores mais radicais que falam que não teve Primeira nem Segunda Guerra Mundial. Eles falam que foi tudo a mesma guerra, porque a Primeira Guerra ela não termina com o vencedor, ela deixa muitas incógnitas, então tendo uma continuidade. Mas enfim, o que deixa claro aqui temos a Segunda Guerra Mundial. Em 1936 é fechado esse pacto, esse eixo entre Roma e Berlim. E no finalzinho lá aparece um solitário, que é o Japão. Agora a grande questão é, de onde é que surge o Japão aí? Como é que o Japão se torna aliado desse eixo? É o que nós veremos no próximo episódio. Então fica assim, se você curtiu a forma como eu trouxe essas referências, te ajudou a entender melhor um pouco Retalha, deixa aquele joinha maroto que é muito importante para nós aqui para o canal. E se caso você conhece alguém que curta essas obras e não entenda muito bem essa referência, compartilhe com ele também. E para encerrar o vídeo eu queria fazer a sessão agradecimentos, que em especial vai como sempre a Lilian, na estrutura que ela dá pelo canal como um todo aqui é muito importante.
Muito obrigado, amor. Inclusive, ela tá de diretora aqui, falando todos os toques. Ó, tá errado, tá isso, ó, iluminação, enfim, acelera que tá escurecendo, que a gente tá num ambiente aberto. Muito obrigado, o apoio dela é muito grande. Queria deixar um agradecimento especial ao Eto'o, que tá me ajudando aí nas edições do vídeo. Muito obrigado, ele tá dando uma força grande também, tá mudando a estrutura dos vídeos. Valeu, brigadão. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Só tô com medo dessas araras tomarem o som.